Paz do Senhor, irmãos. Sou Maria Paiva. Estou aqui gravando mais um áudio para, como sempre, dar razão da nossa fé, né? Sou protestante há 2 anos. Dar razão da nossa fé porque hoje em dia virou moda dizer que protestante não sabe dar razão da sua fé, né? Então, a gente mostra que a gente é diferente, né? Infelizmente, nem todos são iguais. Como eu sempre digo, essa rua aqui é muito barulhenta. Deus me livre. Então, é impossível fazer um áudio em silêncio, né? É comum aí, normal ouvir som tocando aí, a zoada que é grande. Sem falar que os cachorrinhos ficam calados, mas quando eu vou fazer o áudio, eles começam a latir. Eu fico me perguntando, meu Deus, o que é isso? Né? Tem hora que tá tudo calado, na hora que eu vou fazer o áudio, os cachorros começam a latir, só tocando aí a coisa, então. Mas é o jeito, né? O jeito de fazer assim mesmo. Bom, nesse áudio eu queria falar sobre um assunto que eu já fiz um áudio anterior falando a respeito desse assunto, né? Mas como na Bíblia inteira, né? A Bíblia inteira, Deus ele fala, Deus ele condena. Queria fazer esse outro áudio para explicar um pouco melhor, né? Trazendo mais outras passagens, dando razão da nossa fé a respeito de imagens, né? Por que nós não veneramos? Para as pessoas entenderem melhor, terem a mente aberta. Porque também é bom a gente explicar, claro. Não fazer como muitos fazem, né? Que querem dar razão da fé deles, chamando os outros de jumento, de burro, enfim, não é assim, né? A gente explica, pode muito bem explicar de uma maneira bem educada, né? Diferente dos outros que ficam xingando, né? Que descarta, rasga as folhas da Bíblia inteira, né? E ainda diz que a gente é ignorante e herege porque segue o que a Bíblia diz, né? Ou seja, nós somos xingados de ignorantes, de burro, de jumento, de herege porque nós acreditamos naquilo que Deus diz. E eles não creem, né? Que eles até pregam que a Bíblia não é o suficiente, né? Ou seja, a Bíblia não é o suficiente. Os dogmas e tradições da igreja é o suficiente. Deve estar acima, né? É muito comum isso, né? A gente vê as pessoas desprezando a palavra de Deus, né? E eu queria alertar para os irmãos sobre isso, né? Você já percebeu como essas pessoas, elas colocam a igreja em primeiro degrau e a Bíblia em último degrau, né? A palavra de Deus sempre está em último degrau. A igreja ela é perfeita. O defeito só está na Bíblia, né? A mesma Bíblia que diz que é a palavra de Deus, eles põem 1001 defeitos nela. Eles exaltam tanto a igreja que coloca a Bíblia em último degrau. Não, a igreja é perfeita, não existe erro na igreja. O erro está na Bíblia. A Bíblia está errada, não é assim. Observe que eles que defendem que a Bíblia é a palavra de Deus, eles põem 1001 defeitos nela. O defeito sempre está na Bíblia, nunca está na igreja, não. O defeito não está no que eles dizem, está no que Deus diz. Agora você quer saber por quê? Né? Porque que a maioria dos padres, eles põem a igreja em primeiro lugar e a Bíblia em último, né? Eu vou lhe perguntar aqui, né? Quem é que paga eles, né? É a igreja ou é a Bíblia que paga o salário deles para eles defender? É a Bíblia que paga eles para eles defender ela ou é a igreja que paga, né? Você vai babar mais quem? Você vai babar o seu patrão ou o seu gerente, né? Considera que a Bíblia o gerente. Considera a igreja o patrão. Quem é que eles estão babando mais, né? É a Bíblia que não paga eles ou é a igreja que paga eles? É a igreja que paga eles. Então é normal eles colocar ela em primeiro degrau e a Bíblia em último, né? Se a Bíblia pagasse o salário deles, eles colocar ela em primeiro. Afinal de contas, eles são pagos para defender o que a igreja diz, né? São pessoas sem caráter, porque a partir do momento que uma pessoa ela se vende, uma pessoa ela sabe da verdade e ela se presta a isso por dinheiro, né? Porque é muito comum a gente ver eles falar, né? Que os irmãos de José venderam José, né? Que Judas vendeu Jesus, e é exatamente isso que eles fazem com as pessoas. Eles vendem porque eles sabem. Quando eles estão pregando ali que existe 3, 4, 10 mediadores, eles sabem que só existe um, né? Mas aí faz parte do plano da igreja, faz parte dos dogmas e tradições da igreja, né? A igreja diz que tu tem que pregar, a Bíblia diz que é só um, mas tu tem que pregar que é 2, que é 3. E como a igreja paga ele, então ele tem que obedecer à igreja. Então ele sabe, né? Nós bem sabemos que ele sabe.
Né? À toa que eles ficam nervosos, eles tentam desmentir a Bíblia, tentam provar que a Bíblia está errada e não consegue, visto que a própria Bíblia deles condena aquilo que eles mesmos dizem, né? Enfim, são pessoas sem caráter. Existem pessoas que eram honestas, sim, pessoas que tinham um sonho de ser como ele, de ser padre, né? Mas desistiram, sabe por quê? Porque quando começaram a fazer, eles acreditavam de fato que eles sabiam da verdade, que eles seguiam as escrituras, né? Que a igreja pregava o evangelho de acordo com o de Jesus. Muitos tinham sonho de ser padre e alguns desistiram. Porque quando eles começaram a fazer seminário, a igreja chamou a atenção, ó, tem que ser assim e assim. Se você não concordar, então você não serve, né? Teve muito que eles tiveram os olhos abertos. Olha, a Bíblia fala que isso aí é um mediador, mas tu tem que pregar que é 2, que é 3, que é 4. Porque afinal de contas é a igreja que vai te pagar, né? A Bíblia diz que só existe um advogado, mas tu vai ter que pregar que é 2. Enfim, tu vai ter que seguir o que a igreja diz, não o que a escritura diz, ainda que esteja contrário. E aí, né? Tu topa ou tu não topa, né? A maioria que alguns que têm caráter desistiram logo, como alguns que tem que desistir, né? Que hoje falam que tudo isso aí é um plano, né? O chamado voto de silêncio. Mas a maioria não tem caráter, visto que a gente vê padres espalhados no mundo inteiro, né? A maioria não tem caráter, a maioria topou, né? Afinal de contas, o que fala mais alto quando a pessoa não tem caráter é o dinheiro mesmo, né? Quando a pessoa não tem caráter, a pessoa se vende por qualquer dinheiro. Imagine que nós sabemos muito bem que certamente eles são muito bem pagos para defender o que eles defendem, né? Visto que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é a mais rica do mundo, ela pode muito bem pagar bem pago, como ela tem pago tantos teólogos para desmentir a própria Bíblia, como nós vemos, né? Por que eles dizem? Porque eles se vendem, é como meretriz, se vende por dinheiro, eles também sabem da verdade, né? Mas será que eles vão querer contar a verdade para não ganhar nada? É melhor contar a mentira, né? É melhor contar a mentira e sendo bem paga. Afinal de contas, a igreja ela tem muito dinheiro para pagar, para defender, né? Não é à toa que eles escondem tudo. Tudo eles escondem. Todos os podres da igreja eles escondem, eles pagam, né? Pessoas para defender, mesmo sabendo que a história ela não pode ser mudada, né? Basta voltar na história para ver os podres dela, que ela tenta esconder, né? Mas que nós bem conhecemos. Eles pregam muito um amor, uma união que não existe, né? Eles dizem que as igrejas evangélicas são divididas, muito divididas, e eles são unidos, uma união que só eles que veem, né? Porque essa união ela nunca existiu e até hoje ela não existe, né? Sendo que na Inquisição a igreja matou os próprios membros dela mesma, como a heroína da fé católica, né? Que a igreja matou ela aos 19 anos de idade, acusada de bruxa, condenada à morte na fogueira, que é Joana d'Arc, e hoje eles negam isso, né? Hoje eles negam que não foi, como sempre, eles negam, né? Joana d'Arc foi morta por inveja, né? Porque estava sendo mais cultuado do que o próprio Papa. Já pensou? A pessoa sendo mais cultuada do que o próprio Papa, tinha que matar mesmo, né? Tanto que para os franceses ela é considerada até uma deusa, Joana d'Arc, né? Foi morta pela própria igreja que ela defendia, acusada de bruxa, morta na fogueira, vítima da Inquisição aos 19 anos de idade, né? Aí depois a igreja foi pedir desculpa, né? Disse que tinha tido engano, matou a moça aos 19 anos de idade, depois foi pedir desculpa e disse que tinha sido engano, que ela não era bruxa. Pronto, tá resolvido o problema. Bastava o pedido de desculpa e pronto, tá resolvido o problema, sendo que a moça já estava morta. Mas claro, isso ela esconde, não foi ela, né? Como eles mesmos defendem, Joana d'Arc ela morreu, enfim, a igreja não tem nada a ver, como sempre. Ela bota por debaixo dos panos, mas nós bem conhecemos ela, né? Então quem fala aí, mal dos outros, não conhece nem a metade da igreja onde vai. Porque se eu mesmo conhecesse essa igreja, quando eu fazia parte dela, meu irmão, eu lhe garanto que eu não teria posto meus pés lá durante os 23 anos da minha vida, né? Não me arrependo nem um só dia de ter saído de lá, né? Porque ela disse é uma coisa que não é. Mas vamos lá. Falar sobre imagem, né? Muitos nos chamam de ignorantes porque nós não veneramos imagens. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Que afinal de contas, nós podemos provar e mostrar o que as escrituras dizem, o que o próprio Deus diz, né? E é isso que nós vamos fazer agora. Bom, vamos lá ver o que a Bíblia fala mais um pouco sobre imagem, né? Já que a Bíblia inteira condena, né? Veja aí na sua Bíblia.
Isaías 42:8. Vamos ver o que diz Isaías 42:8, né? Diz assim o Senhor: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outro não darei, e nem o meu louvor darei às imagens de escultura, né? Bom, vamos avaliar essa passagem. Nessa passagem, o Senhor diz que não dá a glória dele a ninguém, né? Ele diz bem claro, não dá a glória dele para ninguém. Então, como que ele divide a glória de Deus com o servo de Deus, né? Cultuando a Deus e ao servo, visto que Jesus mesmo disse em Mateus 6:24 que não podemos servir a dois senhores. No entanto, eles veneram vários servos de Deus, e assim como Jesus disse que ao servir dois senhores um ficaria de lado, observa o servo sempre aparecendo mais do que o próprio Senhor. Né? O Senhor sempre deixar de lado, porque Jesus ele já tinha dito, né, que ninguém pode servir a dois senhores, porque um vai ter que ficar de lado, e observe que sempre é ele que fica de lado. O servo ele sempre aparece mais do que o Senhor, né? Eu sei disso porque também já fui católica, afinal eu me lembro de tudo e ainda vejo, né, acontecer, já que eu também sou de uma família católica, minha família inteira era católica, né? Minha avó era muito religiosa. Quando mais nova, ela era até zeladora da igreja, né? A casa dela tinha imagens, né? Foi ela que me ensinou a rezar, né? As rezas lá deles, né? Ave Maria, Santa Maria, foi ela. Oi. O servo ele sempre aparece mais, né, do que o Senhor. Prova disso, nós vemos as capelas levar o nome do servo e não do Senhor, né? Aqui são diversas capelas com o nome dos servos, né? Herutaba, né? Aqui a capela, o padroeiro daqui de Amanara não é Jesus Cristo, não. O padroeiro daqui da localidade onde eu moro aqui é São José. Alguns quilômetros daqui tem a Mãe Rainha. Na Herutaba, a padroeira é a Perpétua Socorro. Você viu Jesus aparecendo aqui? Eu não tô vendo. Sumiu completamente. Nós não vemos nenhuma cerimônia de coroação a Jesus, né? Mas nós vemos, né, cultos de adoração e coroação à mãe dele, né? Inclusive, se eu não me engano, aqui é no mês de maio, né? O mês de maio é dedicado a Maria, o mês inteiro dedicado à mãe. E tem a coroação, a coroa de flor, né? Nunca vi eles colocando a coroa de flor na cabeça de Jesus, isso é da mãe dele. Aí eu pergunto, porque foi que morreu lá na cruz para nos salvar, né? Claro, Maria teve uma missão importante, porque foi trazer o Salvador, mas a Bíblia não deu a ela o título de Salvador, porque foi um título dado a Jesus Cristo, né? Como você pode ver, Jesus ele sempre fica esquecido e deixado de lado, né? O Salvador da humanidade, que tem que estar sempre em primeiro lugar, que é o primeiro mandamento, colocar Deus em primeiro lugar, né? Se entregar a ele de corpo e alma. Desde Jesus acaba em segundo, em terceiro e em quarto, né? Porque sempre em primeiro lugar, Rei Maria. Segundo, Rei José. Terceiro, Rei Pedro. Quarto, né? Eles rebaixam tanto Jesus Cristo, que o próprio Senhor Jesus Cristo é a pedra de esquina. E ele diz que é Pedro que é a pedra de esquina. Eles rebaixam tanto o Senhor Jesus Cristo, que o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Pedro diz que a igreja é edificada sobre Jesus Cristo, e ele diz que é sobre Pedro, para você ver como eles rebaixam tanto o Senhor e põem o servo dele acima do Senhor, né? E qualquer um pode ver, se eu estou mentindo é só prestar atenção. Eles sempre falam dos servos como intercessores e mediadores, né? E, no entanto, desprezam a intercessão e a mediação do próprio Senhor Jesus Cristo. Observe, ele sempre diz que, Pedro, Maria, José, João são os meus intercessores, né? Aí eles costumam ter aquele costume de dizer: intercede por mim, meu São José, intercede por mim, minha Nossa Senhora, intercede por mim, meu São Pedro, né? A gente não vê isso? Você percebeu? Jesus sumiu completamente. Jesus não é considerado como mediador, como intercessor, porque ele fica escondido atrás de Pedro, de Maria e de João. Eles colocam a intercessão dos servos acima da intercessão do Senhor. Eles louvam o servo, as imagens, né? Tanto que eles sempre estão rodeados delas. E, no entanto, Deus também diz que não dá o seu louvor às imagens. Mas, pelo visto, eles não conhecem essa passagem. O Senhor diz não dá o louvor dele às imagens de escultura, né? E ele fala, observe que ele fala em imagem de escultura, ele não fala em imagem de Deus, não, né? Porque ele diz que Deus ele só condena as imagens dos deuses, né? As imagens dos santos são santas, né? Enfim, essas são as desculpas deles, né? Sendo que as imagens condenadas por Deus em várias passagens ao longo da Bíblia, né, são descritas como imagens que não andam, não falam, não vê, não ouvem, né? E que são carregadas sobre os ombros, principalmente em procissões, no costume dos pagãos, né?
O costume dos povos pagãos, que se você for ler o Antigo Testamento, você vai ver os povos pagãos carregando os deuses dele nos ombros, né? E por coincidência nós vemos tudo isso acontecer aqui, né? Eles carregar sobre os ombros, em procissões, né? Você pode comparar a tradição, os costumes dele com os costumes dos povos pagãos descritos na Bíblia, que você vai ver que não tem diferença nenhuma. Aí ele diz que as imagens deles não tem nada a ver, né, com os deuses, né? Mas será que essas imagens deles aí enxergam, veem, né? Será que elas falam? Porque as imagens que Deus condena em toda a Bíblia diz que elas não andam, que elas não falam, que elas não veem, né? E até onde eu sei, essas imagens aí elas também não veem, elas não enxergam, elas não andam, né? Elas não falam. Até porque eu nunca uma imagem conversou comigo, não. E olha que, meu irmão, eu comprava muito, né? Pouco antes de eu ir pro Rio, que eu me converti no Rio de Janeiro, há 2 anos atrás, né? Pouco antes de eu ir pro Rio, o presente que eu dei à minha mãe, do Dia das Mães, sabe o que foi? O presente que eu dei à minha mãe do Dia das Mães foi uma imagem da até então Nossa Senhora das Graças, né? Os católicos chamam de Nossa Senhora das Graças. De mais ou menos 30 centímetros de altura, né? Pra você ver como eu era idólatra. Então, como você pode ver, que diferença tem elas, né? Tem alguma diferença entre as imagens, né? As imagens dos deuses não andam, as imagens católicas andam. As imagens dos deuses não falam, as imagens católicas falam, né? Enxergam, né? Como você pode ver, a mesma coisa. Não existe diferença nenhuma. Agora vamos também avaliar a passagem de Levítico 26:1, né? O que Deus diz sobre imagem. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Levítico 26:1. Vamos ver o que o Senhor Deus de Israel fala. Vamos ler aqui, né? Levítico 26:1. Não farei para vós ídolos, nem vos levantarei imagem de escultura e nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Né? Como você pode ver aqui na passagem de Levítico 26:1, Deus ali condena ídolos e imagens de escultura. Ele diz que Deus só condena ídolos, né? As imagens de escultura que tem na igreja são santas, né? No entanto, Deus ele fala ídolos e imagens de escultura, né? A não ser que não tenha na Bíblia deles, que eles tiraram, né? Já que eles estão até modificando agora a Bíblia, não é à toa? Ele diz que a gente é herege, ele diz que a gente é que falsifica a Bíblia. E diz que o Salmo 115 não tem nada a ver com a Bíblia deles, né? Aí eu pergunto, se não tem nada a ver, se lá eles condenam os ídolos e os ídolos não tem nada a ver com imagem de escultura da igreja deles, não condena, então por que aqui na Bíblia Católica Ave Maria não tem o Salmo 115, né? Eles tiraram o conteúdo que condena os ídolos, eles tiraram, né? Eu tinha uma Bíblia aqui baixada no meu celular, que tem o Salmo 115, o número 115, mas o conteúdo é outro. Não é mais o conteúdo que condena os ídolos, as imagens de escultura, né? Porque, claro, a igreja deles são cheias, né? Então eles mudaram. Aí eu pergunto por quê? Se quem falsifica a Bíblia é protestante, né? É os hereges. Então por que eles tiraram o Salmo 115? Da Bíblia Católica chamada Ave Maria, né? Que a Bíblia leva até o nome de Maria. Que nessa passagem, Deus condena as imagens, né? Deus proíbe fazer estátuas e pô-la no lugar onde nós moramos, né? Porquanto o Senhor disse é o nosso Deus, né? E porventura Deus pode ser moldado por mãos humanas, né? Não, Deus não pode ser representado por imagem de escultura, né? Embora a igreja represente, mas não pode. O próprio apóstolo Paulo fala que não pode, que a divindade ela não pode ser moldada, né? Nós podemos falar a respeito disso no outro áudio. Eu vou fazer outro áudio falando disso, para não ficar tão grande. O Senhor diz também que nós não devemos nos curvar diante delas, né? Nós não devemos fazer ídolo, imagem de escultura e se curvar diante delas, né? No entanto, eles se curvam, eles beijam, né? Eles carregam nos ombros, né? Não é assim? Afinal de contas, eu me lembro muito bem do tempo que eu era católica. Eu me lembro que era assim. Eu ainda vejo as pessoas daqui fazer isso. Você percebeu? Deus diz não faça e a igreja diz faça. Deus diz não se curva e a igreja diz se curva, né? Ou seja, aquilo que Deus diz, eles vão desmentindo. E a palavra dele sempre é mais obedecida do que a de Deus, como nós podemos ver, né? Mas afinal, qual a palavra vale mais, né? É a da igreja que desmente o próprio Deus ou é de Deus, né? Sendo que, levando em conta que Deus não é homem para que minta, né? Deus não é homem para que minta. Pelo visto, eles creem mais nos homens do que em Deus, visto que a própria Bíblia deles condena, né, essas procissões, isso tudo, mas porque a igreja ensina, eles seguem, né? Eles seguem o que a igreja ensina. Tudo na igreja é voltado para os servos, né?
coroação é voltado para os servos, né? As procissões é voltado para os servos, né? As promessas, as novenas, os leilões, as orações, né? Enfim, né? Tudo é voltado para os servos, né? Acho muito difícil alguém dizer que eu estou mentindo, até porque é bem fácil de ver, né? Mas qual é o erro, né? Qual é o erro disso? Que eles voltam tudo para os servos, né? As capelas é o nome dos servos. Jesus sempre fica invisível, né? O erro é que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 11:36 que todas as coisas devem ser para Jesus, por Jesus, e que a glória é somente de Jesus, né? Uma glória que é tirada do Senhor e dada aos seus servos, né? Que sempre aparece mais que ele, como eu já mostrei aqui, né? Sempre aparece mais. O nome dos servos sempre estão acima. Não é à toa que as igrejas levam o nome deles, porque o nome deles sempre estão acima, né? Vamos ver aqui o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 11:36. Diz assim o apóstolo Paulo, que escreveu metade do Novo Testamento, né? Testamento esse que, pelo visto, a igreja não leva em consideração. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 11:36. Observe que Paulo diz que tudo é de Jesus. No entanto, os próprios cristãos se denominam marianos, seguidores de Maria e não de Cristo, né? Vejo muitas pessoas dizer, eu sou de Maria, o outro diz, eu sou de Pedro, o outro diz, eu sou de João. Aí a gente diz assim, eu sou de Jesus Cristo, pois tu é um doido, tu é um herege. Afinal de contas, quem é que está acima, né? É Pedro? É Maria? É João? Ou é Jesus Cristo? Então, nós somos muito inteligentes, né? Para seguir Jesus Cristo, já que ele é o Senhor, né? Paulo diz que tudo é por Jesus. No entanto, a igreja prega que tudo é por Maria, né? Observe que o nome de Maria não sai da boca do povo. Pelo visto de Jesus, isso ficou esquecido. Paulo diz que tudo é para Jesus, né? No entanto, muitos deixam de ser devotos de Jesus e se denominam devoto de Maria, devoto de José, devoto de Pedro, devoto de João, né? Como eu mesmo já fui, né? Quando eu era católico, eu era devoto de São José. Olha a burrice, em vez de eu ser devoto de Jesus, eu era devoto de São José. Ao invés de eu ser devoto do Senhor, que está acima, eu era devoto do servo. Graças a Deus que Deus abriu meu entendimento e hoje eu sou devoto de Jesus Cristo. Aí fica a pergunta, irmão, para nós meditar mais, né? Mas afinal, qual é o melhor, né? A gente ser devoto do servo ou do Senhor, né? Quem pode mais, o servo ou o Senhor, né? Então, para que servir ao servo do Senhor, irmão, se podemos servir ao Senhor, né? Para que pedir os servos que nada pode, se nós podemos pedir o Senhor Jesus, né? Que tudo pode, né? Para que sermos devotos do servo, se nós podemos ser devotos do próprio Senhor, né? Para que levar o servo do Senhor nos ombros em procissão, se nós podemos ser levados nos braços pelo Senhor. O Senhor, Ele nos carrega nos braços quando estamos cansados. E Ele mesmo não pode ser levado por ninguém, né? Para que conversar com imagens mudas, né? Se podemos conversar com Deus, que Ele sempre nos responde, Ele sempre atende às nossas orações, porque Ele não é uma estátua, Ele não é um Deus mudo. Tudo que nós perguntamos, Ele responde. Quando nós conversamos com Ele, Ele conversa conosco também, né? Para que servir, né? Para que servir as imagens que moram numa capela, se podemos servir ao Senhor que mora no céu, né? O céu que é imenso, né? Para que servir a imagem que não se move, que você tem que mudar ela de lugar, né? Se nós podemos servir ao Senhor que se move nos quatro cantos da terra, que não depende de ninguém para mudar de lugar, que não precisa ser carregado no ombro por ninguém, né? Como a gente faz com as imagens, carrega ela nos ombros porque ela não pode andar, ela não pode fazer nada por ela mesma, como que elas vão fazer por nós, né? Se até para mudar elas de lugar, nós temos que mudar, para tirar a poeira, nós temos que tirar a poeira delas, se elas não servem para ajudar elas mesmo, elas não vão ajudar nós, né? Então tá aí, é só para abrir o entendimento, é só para ajudar a meditar, porque afinal de contas, né, eu já fiz tudo isso, né? Eu aceitei Jesus Cristo foi com 23 anos de idade. Olha que 23 anos não é 23 minutos, não é 23 dias, não. 23 anos é metade da minha vida, porque só faz 2 anos que eu aceitei o Senhor. Graças a Deus por isso, né? Então tá aí, é mais um evangelho, né, que mais uma vez não bate com o evangelho de Cristo. Visto que aquilo que o próprio Deus condena, que diz para não fazer, eles fazem, né? Aquilo que Deus diz que é abominação, eles dizem que é santo, né? Deus diz para não se curvar, eles se curvam, né? Faz promessa e tudo, enfim, é um evangelho que está totalmente indo contra, né? O evangelho do Senhor Deus, contra as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. E nós podemos comparar, né?
o evangelho pregado da igreja com o evangelho da escritura, você vai perceber que existe uma diferença muito grande. Não bate, em nenhum momento não bate. Quantas pessoas não diz, né? Quantos católicos não diz? Ah, isso aqui não bate com o que a igreja ensina, não, mas tá lá, fico lá dentro, né? Ah, porque eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Eles não entendem que não é igreja, não é placa de igreja, não é religião que nos dá salvação, é Jesus Cristo. A partir do momento que você deixa de acreditar em Jesus Cristo para poder se deixar levar por dogmas, tradições, placa e religião, você está dando a entender que você precisa da placa, precisa da igreja, precisa da religião para ser salvo. Você está desprezando o único que salva, que é Jesus Cristo, né? Nós deixamos tudo isso para lá, porque nós desprezamos a placa, desprezamos a religião, desprezamos tudo. E ficamos com o Senhor Jesus Cristo, porque afinal de contas, a salvação ela não é concedida por meio de placa, por meio de religião, por meio de nome de servo, né? Porque o próprio apóstolo Pedro diz em Atos 12:4 que a salvação é concedida somente por Jesus Cristo. Somente nele está a nossa salvação. Então é nele que nós devemos focar, né? É ele que deve ser a nossa placa, o nosso Senhor, a nossa religião, né? Não devemos ter orgulho de dizer que somos devotos de servo, devemos ter orgulho de dizer que somos devotos do Senhor, né? O Senhor Jesus Cristo. Meu maior orgulho não é abrir a boca e dizer que eu faço parte de uma religião, de uma placa de igreja, né? Meu maior orgulho é dizer que eu sou devoto de Jesus Cristo, que Ele é a minha placa, que Ele é a minha religião. Porque, afinal de contas, somente nele está a salvação. Atos 4:12, né? Em Atos 4:12, posso ter errado no começo. Nós vemos isso, né? Eles exaltam muito os servos, né? Colocam tanto o servo acima que o Senhor acaba sendo esquecido, né? Aquilo que o próprio Deus deu honra e glória ao Filho, eles dão aos servos, né? Não deve ser assim. Jesus, ele tem que sempre estar acima, né? Afinal de contas, Jesus, ele foi exaltado acima de tudo e de todos, né? Pelo próprio Deus, conforme diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2, do verso 9 ao 11, né? Porque Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo é Ele, tudo é o Senhor, mas pelo visto o Senhor ele não é levado muito em conta, né? Mas o Senhor, ele tem que estar em primeiro lugar, o Senhor ele tem que crescer e nós diminuir a cada dia, como João Batista mesmo disse, é necessário que eu diminua e que ele cresça, porque é assim que tem que ser, né? É assim que tem que ser. O servo todo se curva diante do Senhor Jesus Cristo, porém ele mesmo não se curva diante de ninguém, né? Nós somos servos, nós nos curvamos. Assim como você e eu nos curvamos diante de Jesus Cristo, Maria, Pedro, João também se curvam. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele não é servo, ele é Senhor, né? Ele é Senhor, né? Então, imagina você tá ali reunido com o seu devoto, chega Jesus Cristo, tanto você como ele se curva, né? E aí qual é a diferença? Não vejo nenhuma, né? Mas o Senhor Jesus Cristo, ele não se curva, porque você é que se curva diante dele, né? Então, tá aí, para abrir o teu entendimento, né? Que a paz do Senhor esteja com todos, agora e para sempre, em nome de Jesus, amém.